será que seu filho entende o que é dinheiro, né? Porque a gente sempre fala, eu tenho que trabalhar, eu preciso trazer dinheiro. Na verdade, o dinheiro para a criança não é prioridade. É o vínculo, é uma segurança emocional. Então, o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre identidade, vínculo, construção, dignidade. E o problema não é o trabalho, porque o problema é a criança entender e colocar, né, como de uma forma ou de outra, que o trabalho é o abandono. Então, meu nome é Márcia Wellita, sou mentora de carreira. E hoje a gente vai falar de um vídeo bem reflexivo, né? Então, só para a gente pensar, tem um livro que eu gosto bastante, que inclusive essa é uma autora da psicologia positiva, que é a Brené Brown, e ela fala sobre a coragem de ser imperfeito. Então, eu indico esse livro para todo mundo, eu indico esse livro para quem quer pensar sobre questões da vida. Mas uma das coisas que ela fala, inclusive, tem um documentário é uma palestra dela na Netflix, que ela fala exatamente sobre esse livro, que ela fala sobre a questão de vulnerabilidade, né? E ele fala sobre a questão de culpa, de ausência, da dor silenciosa, né? Que nós carregamos. De que pais não precisam, por exemplo, ser perfeitos ou heróis sacrificados, mas que a gente pode ser humano, né? Existe uma pressão hoje, assim, muito forte, né? Que os pais, eles têm que ser fortes o tempo todo, mas que a ciência, ela mostra que, de alguma forma, o vínculo com as crianças, né? Ele nasce de uma autenticidade e não da perfeição, né? Então não adianta você querer pagar para o seu filho que você é super forte, porque isso não vai adiantar. Então, só para a gente entender, né, como que é a lógica emocional de uma criança. Então, a criança, ela busca o agora, o vínculo, repetição, segurança. Por isso que criar rotinas para uma criança é muito bom. Enquanto para os pais, né, é, é diferente, né? E qual que é o erro mais comum que a gente tem? Explicar para as crianças, por exemplo, que você vai trabalhar pelo dinheiro. Então, frases que a gente escuta, eu já falei, né? Porque eu sou mãe também, então, enfim, né? Era tipo, eu preciso pagar as contas, o que que você vai comer? Eu tô trabalhando para te dar o seu futuro. E, gente, isso para uma criança é muito abstrato, ela não vai entender, porque para ela, tipo, isso é X, né? O que que ela entende quando é, de uma forma ou de outra, o que que uma criança entende? Ela entende emoção, ela entende histórias, por isso que é importante sentar com seu filho para contar história. Ela aprende por exemplos. Então, assim, poxa, meu pai sabe trabalhar, mas ele ama o que ele faz. Porque imagina, você chegar todo dia reclamando do seu trabalho, o que que a criança vai fazer? Associação negativa, né? Então, rotina de novo, né? E também mostrar o significado. Então, geralmente, quando o filho ele vê que o pai gosta do que ele faz, é, é muito interessante, porque a criança, a neurociência, por exemplo, né? Ela mostra que a criança, ela entende o mundo pela emoção e depois pela lógica, né? E por isso que o dinheiro para ela não faz sentido. Ela vê de uma forma totalmente diferente. E uma coisa que é importante a gente construir no sentido de explicar é que o trabalho, ele não é castigo, né? Porque originalmente, né, a gente tem aí na história humana que o trabalho ele é um castigo, essa coisa toda, e visto como um sofrimento, por exemplo, né? E na realidade, o que você mostrar que esse processo tem uma contribuição, tem um pertencimento, uma questão de cuidado, essa coisa toda, e a gente acaba errando porque a gente traz essa questão de ausência, de exaustão, às vezes nosso próprio silêncio chega irritado, né? Imagina pegar 2, 3, 4 horas para você chegar em casa, seja de carro, seja de condução, essa coisa toda, transporte público, né? Então, quando isso acontece, a criança, quando vê o papai ou a mamãe chegando em casa, assim, ela pensa o seguinte: nossa,
ela aprende que o trabalho deixa papai e mamãe cansado, né, e distante. Então, por mais que isso seja complicado, mas a responsabilidade dos pais nesse sentido não é sobre trabalhar menos, é apenas mostrar como que o trabalho agregou para as crianças, né? Tem um livro que acho que. Qual que é o livro, gente? Acho que é do Augusto Cury. Se eu não tiver. Acho que é do Augusto Cury. Nossa, faz muito tempo que eu li esse livro, que chama Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, né? É, e uma das coisas que ele fala é sobre essa questão de você começar a falar de sentido, de construção humana, de formação de identidade, né? E educar, quando a gente fala de educar, é preparar a criança, a pessoa, né, que ela será um adulto emocionalmente para a vida, né? Porque quando o trabalho vira só sofrimento, a criança ela entende que crescer dói. Crescer dói, né, gente? Eu até falo para os meus analisandos, né, como psicanalista, eu falo para eles: nossa, se não tem caminho, se não tem neurônio que deu clique ainda vai doer, né? Então, de alguma forma, virar adulto dói um pouquinho, né? E o que que a criança ela entende ou ela aprende quando você não explica, né? Ela acha que ela não é importante, ela entende que o trabalho não é legal, ela entende que amar é se ausentar, de alguma forma que crescer é sofrer, e aí tudo isso depois ela vai levar para o adulto dela, né? E aí ela vai crescer um adulto frustrado, que não acha que o trabalho é legal, que o trabalho é péssimo, que não vê sentido, associa sucesso à ausência. Então, para que que eu quero ser um vitorioso se meu pai nunca esteve em casa? Por que que eu quero ser um vitorioso, né? Então, o que não é falado, o que não é compartilhado, o que não é exposto para a criança, ela vai criar o que ela quiser. E, gente, não é porque a criança é criança que ela é só um ser que está ali na casa. Ela é um ser que faz parte daquele contexto. Então, lógico, você vai falar dentro do nível dela de cognitivo que ela tem, mas você tem que compartilhar, né? Vou dar um exemplo bem prático, assim, né? Eu sempre fui muito de falar para o meu filho questão financeira. Então, quando a gente ia no mercado, eu falava para ele: ó, esse mês a gente pode comprar tal coisa. Tudo bem. E no mês que não podia, filha, ó, esse mês tá meio complicado e a mamãe não vai poder comprar tal coisa. Aí, às vezes, ele falava assim: ah, mãe, mas pode comprar tal coisa? Sim. Então, aquilo que não é explicado, por exemplo, na infância, vira uma fantasia, a fantasia vira quase que uma culpa, dependendo de como você coloca. E foi muito legal isso, porque depois eu fui trabalhando com ele a questão de gestão financeira, do dinheiro. Então, explicar, né, é uma das coisas que a gente fala assim, né, como que a gente tem que explicar o trabalho para nossa criança, para aquelas, né, os pequenininhos que estão. Nunca explica só pelo dinheiro, né? Não que você, nossa, eu trabalho só para ganhar dinheiro. Eu trabalho porque eu ajudo pessoas. Você começa a dar um valor significativo para o seu trabalho, né? Então, mesmo que o seu trabalho você tenha que fazer coisas que você, a princípio, eu não goste, mas fala, eu agrego na vida daquelas pessoas, elas são importantes para mim. Então, utilizar as faixas etárias, né? Então, criança pequena é um lugar onde eu faço coisas boas para o mundo. Para uma criança maior, o trabalho é como cada pessoa cuida da vida. Para o adolescente, você pode usar, por exemplo, que o trabalho é uma troca. Eu entrego meu talento e recebo recursos para poder, recurso, não use a palavra dinheiro, tá bom? E aí, uma das coisas é, que às vezes os pais acham é que quando ele explica, ele é fraco. Não, gente, explicar não enfraquece a autoridade dos pais, muito pelo contrário, ele constrói uma segurança emocional para o seu filho. Isso é muito importante. A gente construir e a gente cria vínculo também, né? Que nem eu comentei com vocês. Depois, para falar sobre dinheiro com meu filho, foi muito tranquilo porque ele já sabia como que a gente fazia a gestão financeira do mercado, essa coisa dentro de casa. Então foi muito tranquilo. Outra coisa o pessoal fala muito, né? Presença não é quantidade, é qualidade. Então, 20 minutos é igual 3 horas. Gente,
tudo depende de como que você coloca no seu filho, o tempo com seu filho, porque às vezes você fica ali do lado dele, mas você não está, às vezes está no celular, ou, enfim, está com outras coisas. Então, assim, é muito mais fácil você colocar para o seu filho, ó, papai e mamãe tá cansado, é, e ser real com a sua criança, né? De uma forma que ela não veja seu trabalho como um inimigo. A criança, ela não vai competir com o seu trabalho, ela compete, por exemplo, com o seu cansaço emocional, porque a criança, ela percebe, né? E a presença é estar junto o tempo todo e estar inteiro quando está. Porque a criança, ela percebe se você não tá, gente. É impressionante, entendeu? Então, o que que é legal? Hoje em dia, eu não sei mais, mas pelo menos nas empresas que eu trabalhei, tinha o dia de levar o filho, né? Levar o filho para conhecer a empresa é bem legal. Eu acho esses projetos muito legal. Porque aí a criança ela sabe para onde você vai. Olha que interessante isso, né? Mostrar para a criança para onde você vai. Então, falar do que você faz. Então, vamos imaginar que você chega e você fala assim: ah, amanhã você é Dia das Crianças, Natal, né? As empresas têm esses projetos, eu acho muito legal. E quando você fala para a criança e depois você leva a criança. Então, é você falar do que você faz. Quando ela chega lá, ela vai falar: ah, então é isso que meu pai falou para mim. Ela vai fazer processo de associação, porque a criança ela tem um processo simbólico, né? Então, de alguma forma, fala: ah, papai, isso aqui, mamãe, isso aqui é a sua cadeira, isso aqui é o seu lugar, isso aqui é o seu computador. Às vezes você faz o home office e aquele computador você leva para casa. Quando chega lá, ela fala: ah, é o mesmo computador que o papai usa em casa. Então, começa a fazer associações, né? Trazer essa questão. E de uma forma ou de outra, você fala sobre consciência para aquela criança, né? Porque, e uma das coisas que a gente tem que pensar é o que que a gente está priorizando na nossa vida profissional, na nossa carreira, né? Porque quando tudo é prioridade, gente, nada é essencial, né? E o que é essencial não pode ser perdido. Então, assim, o que que realmente é essencial? Né? Você fala, poxa, Márcia, mas eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que trabalhar. Tá bom, mas seu filho está crescendo e depois a gente vai ter um monte de pai e mãe cheio de culpa, que é o que está acontecendo hoje em dia, tá? Então, olha, se eu fiz um monte de coisa e tem várias coisas que eu tenho culpa, e eu falo que eu tentei, e a gente conversa sobre isso, né? Eu sempre. Gente, tem uma coisa também que eu aprendi: pai e mãe não vai acertar tudo, tá? A gente erra também. A gente erra, que bom, a gente erra, e o importante é a gente ter essa conexão com os nossos filhos, né? É, é a gente poder mostrar para ele que está valendo a pena, apesar de tudo. E quando a gente está perto deles, a gente só quer abraçar, cuidar e amar muito, né? Porque, na real, o seu filho, ele não quer o seu dinheiro. Ele não quer entender por que você vai, que você sai todo dia. Ele não quer saber que você passa 2, 3, 4 horas no trabalho, né? Quando você explica para ele por que você está fazendo tudo isso, você não perde a autoridade que você tem. Na realidade, você está ganhando credibilidade com seu filho, porque você está construindo um sentido, um porquê, né? Então, quando você chegar em casa, é, e você olhar para o seu pequenininho, para sua pequena, para o seu adolescente, olhem para os adolescentes, gente, eles estão precisando. Adolescente é só uma criança grande que está rebelde, mas que no final das contas ele também quer atenção, do jeito dele. Entra no mundo do seu filho. Eu lembro quando meu filho era adolescente, gente, eu seguia todos os canais do YouTube que ele seguia para eu poder entender. E por que isso, né? Porque teve uma época que eu tinha 2 empregos e tal, né? Mas a família tem um linguajar. E aí, às vezes, eu falava, nossa, mas eu não falo dessa forma. E aí eu ia ver, uma das pessoas que ele seguia falava dessa forma. Então,
ter essa sensibilidade, né? Ele nem precisa saber que você está seguindo, mas você saber o que aquela pessoa está falando para o seu filho, porque ele está criando o caráter do seu filho e às vezes você nem está sabendo, né? Porque ele está fazendo o papel que você deveria saber. Então, um convite à reflexão, por exemplo, né? Antigamente as tribos, as famílias, né? Passavam tempo contando a história da sua família para os jovens. E hoje, né? Com essa coisa de internet e tal, os pais quase não conversam. Então, fica aqui um convite para reflexão. Que história que você está criando para o seu filho sobre o trabalho, sobre a sua carreira? O que que ele vai sentir quando crescer? Ele, que tipo de sentimento? Estou falando de emoção, apesar de estar falando de carreira, mas eu estou falando de emoção, de sentido, né? O trabalho, ele edifica quando ele é vivido com sentido, quando ele é explicado com amor e equilibrado, né? De alguma forma, com a presença, tá? E aqui eu não tô falando, gente, de presente caro, de viagem internacional, nada. Tô falando de amor, de presença, né? E isso é muito legal. É isso que a gente tem que pensar. Então, a gente fala de carreira, mas a gente fala também de amor, de família, que isso é muito importante. E fica esse vídeo aqui de reflexão para vocês pensarem, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e lembre-se todos os dias. Tenham sempre uma carreira consciente. Um beijo. Tchau, tchau.